Gravando. Boa tarde a todos, amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É com muita alegria que estamos aqui de novo, depois de um tempo, já tinha tido a oportunidade de ser convidada e com muita honra agradeci, mais uma vez aqui estou, e com um coração muito alegre pela oportunidade de trazer para a nossa reflexão alguns ensinamentos de Jesus, que hoje nós vamos basear no Evangelho, capítulo 7, nos itens 11 até 13, que vai falar do orgulho e da humildade, nossos bem conhecidos sentimentos que fazem parte do nosso dia a dia, né? E para nós iniciarmos, vamos fazer o preparo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Nós escolhemos o capítulo 17, que achamos que tem bastante a ver com o tema de hoje. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivo. Prefira ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir-nos. O elogio fácil nos amolece e ilude. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Então, com essas palavras de preparo, que nos reportam a necessidade dessa consciência de que a vaidade, o elogio fácil podem ser nossas pedras de tropeço, aqui estamos pedindo a Jesus, nosso mestre querido, que nos envolva, que ilumine a todos que estão neste momento assistindo esse estudo, que permita que nós consigamos passar os ensinamentos de Jesus, alcançando os objetivos traçados pela espiritualidade maior. E assim, muito agradecidos, damos início ao estudo dessa tarde, graças a Deus. Bom, então, como eu disse, né, nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Mas antes, então, a gente vai... Sempre gosto muito de historinhas, então eu vou narrar uma situação acontecida, narrada, inclusive, por um orador espírita, não identificado, e ele conta que, em uma ocasião, ele foi convidado a ir participar de um evento no interior. E sempre que ele ia nessa cidade, ele ficava hospedado na casa de pessoas conhecidas. Numa determinada ocasião, ele acabou ficando hospedado na casa de um casal que era participante do movimento espírita daquela cidade, mas com quem ele não tinha muito envolvimento, mas ofereceram hospedagem e ele lá ficou. Muito bem recebido, o anfitrião muito gentil, cobrindo o visitante de gentilezas, de muito atenção, muito carinho. E houve o momento do almoço, chegou mais cedo, então almoçaram juntos, e o anfitrião sempre muito eufórico, muito gentil. E a esposa, muito calada, muito quietinha, às vezes até veio um ar de tristeza. O orador, que era um médium também, né, com faculdades bem desenvolvidas, começou a perceber aquela energia que não era muito boa, envolvendo aquele ambiente, apesar de toda aquela gentileza com que ele estava sendo cercado. O evento aconteceu à tarde, se estendeu até à noite, e de volta para a casa daquele casal, mais uma vez, sentaram à volta da mesa para o lanche noturno, e aí a mesma coisa, o anfitrião muito feliz, muito falante, cercando o visitante de atenção, e a esposa cada vez mais para dentro, cada vez mais aborrecida, até que em um determinado momento, de acordo com alguma coisa lá que o dono da casa falou, ela levantou da mesa, chorando, e foi lá para os fundos da casa. O visitante, muito constrangido, falou: meu amigo, não posso ajudar de alguma forma? Ele: nada, deixa isso para lá, chilique dela. E aí ele ficou assim, bastante preocupado,
E, quando teve a oportunidade, ele foi lá na cozinha, onde a senhora ainda estava bastante chorosa. E ele aí ofereceu: minha irmã, eu gostaria de ajudar, o que é que eu posso fazer, o que está acontecendo? E ela aí falou assim: meu senhor, eu gostaria de que o meu marido tivesse comigo a centésima parte de todo o respeito e gentileza que ele tem com o senhor, porque é muito difícil conviver aqui nesta casa. Claro que o visitante, muito sem graça, tentou contemporizar, mas, conforme comentário, né, na narrativa dessa situação, ele diz que ele percebeu ali que aquele homem, aquele representante da doutrina espírita, naquela cidade que era assim, ativista, ele praticava o espiritismo de aparência, um espiritismo que ele chama espiritismo de adorno, que é o reflexo do orgulho, de querer aparentar o que não é. Porque dentro de casa ele era um tirano, dentro de casa ele era ignorante, ele não dava a menor atenção à esposa, muito pelo contrário. Então, ele agia de uma forma que não era a sua verdadeira essência, apenas para despertar a admiração. No dicionário, o orgulho está assim com a seguinte definição: excesso de admiração que o indivíduo tem com relação a si próprio, e traz como sinônimo arrogância. E qual é o antídoto para esse sentimento tão pesado? Sabemos, então, conforme o nosso Evangelho nos trouxe, né, nos traz nesse capítulo, que o antídoto é a humildade, que no mesmo dicionário diz que é a qualidade de quem é modesto, de quem é simples, de quem tem consciência de si mesmo, tem consciência, inclusive, das suas limitações. Então, no Evangelho, que começa os itens que nós estamos baseando o nosso estudo, vão do item 13, do item 11 até o item 13, inicia com uma mensagem do espírito Lacordaire, que diz assim: a humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. E é uma verdade, na minha opinião, um dos maiores exemplos, se não o maior, pelo menos do nosso tempo, o exemplo de humildade é Chico Xavier, o patrono desta casa tão linda, tão abençoada. Chico, para mim, foi uma das pessoas que conseguiram, pelo menos na nossa era, né, na contemporaneidade, conseguiram cumprir os ensinamentos de Jesus tal qual ele espera de nós, como o cristianismo redivivo. Ele mesmo, ele dizia, né, aquela humildade que não era humilhação, e sim humildade mesmo, porque ele se reconhecia, ele sabia dos seus méritos, mas sabia também até onde ele podia ir. E ele tem numa dos seus comentários, ele diz que a arrogância, que é um dos sinônimos do orgulho, é um prato cheio para os espíritos das trevas. A criatura arrogante está a um passo de cometer qualquer desatino. E 1 minuto de invigilância pode significar séculos de luta. Então, vejam só o alerta que Chico Xavier traz para nós, porque ele mostra que esse comportamento arrogante, orgulhoso, nos deixa vulneráveis à influência dos espíritos inferiores, porque nós abrimos essa brecha. Quem é que vai se aproximar de nós? Os espíritos bons? Os espíritos que querem nos ajudar quando nós temos comportamentos arrogantes, comportamentos orgulhosos, comportamentos de humilhar o próximo? Claro que não. Serão os espíritos que querem que nós cumpramos esses passos mal dados, porque eles não querem que nós evoluamos. E pensando nessa historinha, nessa narrativa que eu trouxe, eu fiquei imaginando assim: será que isso só acontece com os outros? Claro, não estou querendo aqui dizer que todos nós vamos fazer esse tipo de comportamento tão flagrante assim, de sermos déspotas em casa e aparência de muito
de muita gentileza para os de fora, mas será que a gente também, num exame de consciência, assim, bem, com honestidade, nos comportamos sempre da mesma forma, na casa espírita, na rua, junto com o nosso ambiente de trabalho, junto com nossa família, junto com os nossos auxiliares domésticos? Será que a gente também não perde as estribeiras de vez em quando na intimidade do lar? Pode acontecer. Eu acho que nós ainda somos muito imperfeitos e sabemos que não somos santos. Mas a gente tem que estar alerta para que, quando isso acontece, a gente pensar melhor, pensar duas vezes e fazer que nem Santo Agostinho nos recomenda no Livro dos Espíritos, na questão 919, e no seu desdobramento, 919A, em que ele diz que toda noite ele fazia, quando aqui esteve na Terra, um exame de consciência, pensando de como teria sido o seu dia, se ele fez todo o bem que podia, se alguém teria motivos para desaprovar alguma atitude de sua parte. É muito interessante. Ainda não fazemos isso tudo, não, mas já é uma dica. Mas voltemos ao Evangelho. Ainda o Espírito de Lacordaire, lá no item 11, ele se dirige aos ricos de bens materiais, que, em geral, se consideram acima, numa posição de superioridade, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem autoridade. E a sua atitude perante as pessoas que são pobres, até miseráveis, normalmente é de muita superioridade, de muita empáfia. Então, Lacordaire diz assim se dirige aos ricos: concordarás em lhe dar uma esmola, mas em lhe apertar a mão fraternalmente, jamais. Então, é uma alerta. Quer dizer, é fácil dar esmola material, muito fácil. Às vezes, a gente até para se livrar do pedinte, a gente pega qualquer coisa e passa adiante, sem um olhar, sem pelo menos um sentimento de simpatia, de piedade, de compaixão. Isso faz parte da nossa natureza ainda, mas estamos aqui para mudar e, graças a Deus, já há uma mudança muito grande nesse sentido. As casas espíritas, muitas casas espíritas, fazem distribuição de quentinhas para os moradores de rua, inclusive, não só se limitam a chegar lá e entregar aquela quentinha, aquela comida, mas eu não faço parte, nunca fiz parte desse trabalho, mas na minha casa Espírito Sema há um grupo bem grande que faz esse trabalho, e é lindo. Param, conversam, leem um trecho do Evangelho, fazem uma prece, com certeza. E isso não não são só os moradores de rua que são atendidos, muitas outras pessoas também, as famílias carentes, a quem são distribuídas cestas básicas, vários lugares, não só casas espíritas, mas outras denominações religiosas e até sem religião nenhuma, né? A gente também não pode correr o risco de achar que só espírita que faz coisa boa. Eu estava lendo, quando eu estava pesquisando para esse estudo, que o Papa Francisco, que volta e meia, ele está dando assim, grandes exemplos, né, de solidariedade, de conhecimento, de humanidade. Logo no início da pandemia, em abril do ano passado, ele telefonou pessoalmente para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para saber sobre as ações de solidariedade lá no Amazonas, porque, desde o início, o Amazonas sempre foi um núcleo de contaminação muito afetado pela pandemia até hoje. A gente sabe disso, a mídia está aí mostrando a todo momento, a pandemia do novo coronavírus. Então, ele ofereceu, nesse telefonema, apoio das pastorais e de outros segmentos da igreja. Quer dizer, uma atitude linda, né? Que ele fez lá da Itália para um momento, um lugar longe, mas que ele teve a preocupação de buscar ser solidário. Mas será que a gente precisa ser papa para fazer alguma coisa pelo próximo? Não precisa ser uma eminência como ele, ou ter um renome, nem fazer nada de tão grandioso, mas podemos também
fazer a nossa parte, com pequeninas ações. Ligar para alguém que a gente sabe que está sofrendo, assim como o Papa fez para o bispo, né, para o arcebispo de Manaus, não precisamos ligar para o arcebispo, mas podemos ligar para uma pessoa que a gente sabe que está passando por problemas, que está em depressão, que está desempregado. Essa época de pandemia, a gente sabe que mexeu muito com tudo, está mexendo ainda, com as famílias, de um modo geral. Então, eu acho que dá para a gente, de vez em quando, lembrar. Tem um vizinho, um parente, uma pessoa que a gente sabe que não está aceitando, está ou revoltado, ou está deprimido, ou está com medo. Um telefonema, uma prece, fazer uma oração. Se oferecer, por exemplo, para fazer compras para alguém que não pode sair de casa, uma pessoa mais velha. Vai sair? Pergunta. Às vezes, até no prédio que a gente mora, pergunta ao porteiro, olha, eu vou no mercado, você quer alguma coisa? Não, acho que não custa. Dá aula gratuita para quem está com dificuldade escolar. Agora as crianças já estão voltando, mais ou menos, embora não ainda integralmente, mas já estão voltando para as aulas presenciais, o que ainda nos preocupa, inclusive, né, por causa dos riscos de contágio do vírus. Mas a gente sabe muito bem que as aulas online ainda existem, porque semana sim, semana não, se não me engano, deixam os pais enlouquecidos, porque muitos pais nem têm conhecimento para ensinar para os filhos. E é difícil manter uma criança com atenção muito tempo na frente de um computador ou de um telefone celular para estudar. Para nós, adultos, já é difícil, né? Então, se a gente pode, às vezes, professor ou professor aposentado, sabe que a vizinha está tendo um problema lá com o filho, que não está conseguindo entender matemática, eu sei matemática, não é o meu caso, eu sei português, eu estou pronta para ensinar, matemática não. Mas, seja lá o que for, quem sabe a gente pode, né, ajudar e sempre rezar. Orar pelo próximo, interceder pelo próximo, enviar boas vibrações. A gente precisa, nesse momento de transição, em que a doutrina espírita nos ensina que nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que toda essa problemática faz parte desta mudança, que não vai ser de repente, que não vai ser de um dia para a noite, e que vai depender de nós, humanidade, emitir bons pensamentos, vibrações positivas, esperança, confiança, fé. Jesus está no leme, ele é o governador espiritual da nossa terra. Temos que confiar, praticar o espiritismo por dentro, e não o espiritismo de aparência. Lembrar da máxima de Chico Xavier também, porque ele praticava com certeza, mas a máxima que Kardec nos legou, fora da caridade não há salvação. Mas um alerta. Há um livro chamado Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Eu gostaria muito de mostrar o livro, que eu sempre gosto de mostrar, mas é difícil, porque eu não tenho o livro na forma, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não tenho ele na forma Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Eu não tenho ele na forma física. Eu estava até conversando antes um pouquinho e eu não sei se eu emprestei, mas ele é muito bom. Ele é ditado pelo espírito Hermance Dufour, que foi uma das médiuns na época de Kardec, que o ajudou na codificação, principalmente quando ele revisou e aumentou o número de perguntas e respostas, né, na segunda edição do Livro dos Espíritos. Ela era jovenzinha à época, hoje, no plano espiritual, um espírito de bastante evolução, e através do médium mineiro Vanderlei Soares de Oliveira, ela nos traz esse livro, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Então, há muitas coisas muito interessantes nesse livro, é recomendável, mas no finalzinho, lá no último capítulo, há um trechinho que diz assim:
Os espíritas estão muito orgulhosos da humildade que imaginam possuir. Olha que sério, parece brincadeira, mas não é, não. Muito espírita aí se acha o rei da cocada, né? Como diz assim, como diz o povo, porque acha que, como faz alguma caridade, eu sou maravilhoso. Vamos fazer o que nos compete, mas sem essa soberba. Não somos os únicos. Não sei, os mais antigos talvez se lembrem de, nos velhos testes de vestibular, com as questões de múltipla escolha, na hora da correção, era assim, um erro anulava um acerto, e a gente acabava, né, no 0-0. É a mesma coisa. Se a gente agir dentro tentando ser humilde, mas com orgulho dessa humildade, a gente acaba o erro anulando o acerto, né? Porque o verbo não é humilhar-se, e sim humildar-se. Ser humilde, fazer-se humilde, de forma consciente. Reconhecer-se como realmente se é. Ninguém é perfeito. Assumir-se por completo, como Cristo fez. Ele disse que veio para se fazer servo de todos. Já o orgulhoso, ele tem uma visão supervalorizada de si mesmo, uma visão equivocada. Do orgulho nasce a vaidade, a autopiedade, a lamúria, a revolta, o ressentimento e muitas outras coisas ruins. E o egoísmo, esse filho do orgulho, causador de todas as misérias do mundo terreno, como está lá no Evangelho, no capítulo 11. Então, é necessário que a gente esteja muito atento a não se deixar contaminar por essa praga, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Voltando lá ao nosso Evangelho, no item 12, o Adolfo, bispo de Argel, que assina a mensagem, diz: como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? É exatamente o que nós trouxemos, né? Como é que a gente vai fazer o bem cheio de orgulho? Alguma coisa ali não vai casar, não é? E ele aconselha que nós abramos os olhos para a luz, porque as vaidades e as grandezas dessa nossa vida física passageira, porque somos espíritos que estamos temporariamente no corpo, a nossa verdadeira vida não é aqui. Essas nossas atitudes de orgulho, de vaidade, de mania de grandeza, vão ser insignificantes diante da eternidade. E ele adverte que, do lado de lá, na verdadeira vida, o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Isso Jesus já nos diz. Que aquele que mais amou os seus semelhantes será o mais amado no reino dos céus. E que os poderosos da terra, que tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. A gente sabe que a lei de causa e efeito é inexorável. Hoje nós plantamos o que vamos colher amanhã. Estamos hoje colhendo o que plantamos ontem. No livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação kardeciana, na segunda parte do livro Céu e Inferno, há vários depoimentos de espíritos que trazem a Kardec, nas reuniões lá da Sociedade Espírita de Paris, a Kardec e todos os componentes, várias informações sobre como foram recebidos no plano espiritual, se sofreram, se não sofreram, e tem espíritos de várias gradações, desde espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, orgulhosos e criminosos, e no finalzinho, no último capítulo dessa segunda parte, trata das expiações terrestres. Então, há vários depoimentos de espíritos que dizem por que naquela última vida passaram por essa ou aquela situação. E nós escolhemos uma dessas narrativas para trazer como exemplo. É a história de Max, o mendigo. Então, assim, traz o livro, que em 1850, na vila da Baviera, lá na França, morreu um velho, quase centenário, que chamavam de Pai Max. Ele era um mendigo, mas mesmo assim ele tentava até o fim fazer
pequenos trabalhos, como se ele tentasse não viver exclusivamente da mendicância. E as crianças o apelidaram de Conde Max. Às vezes chamavam até somente de Conde. Ninguém sabia por quê. E depois da sua desencarnação, passado algum tempo, um dia, a filha do proprietário do castelo, onde ele costumava ficar, dormir lá na estrebaria do castelo, teve um sonho com ele. Ela sempre orava por ele, ela sempre lembrava dele, daquele velhinho que ficava por lá. Então, ele aparece a ela em sonho, quer dizer, um desdobramento que ela teve, e ele diz para ela que ele vai contar para ela a história dele. Então, ele conta que 1,5 século antes, ele era um dos ricos e poderosos daquela região. Tinha uma fortuna imensa, mas ele era orgulhoso da sua nobreza, quem sabe até ele era conde, não sei, não diz, mas é possível. Mas aquela sua fortuna só servia para os prazeres, para o jogo, para as orgias, que eram as únicas preocupações que ele tinha na vida. Os vassalos, os servidores, ele julgava como se fossem animais de trabalho destinados a servi-lo. Eram espezinhados e oprimidos, e ele nunca se preocupou de ouvir as queixas, as lamentações, nem desses empregados, desses serviçais, nem de nenhum dos infelizes, que havia muitos por ali. Morreu cedo, exausto pelos excessos, teve funerais faustosos, como ele diz, mas nenhuma lágrima e nenhuma prece caiu sobre o seu túmulo. Chegando ao plano espiritual, ele começou a sentir a perseguição de todos aqueles a quem ele tinha maltratado. E aquilo foi esgotando durante muito, muito tempo, até que um dia ele, sinceramente, ele eleva o pensamento e faz uma prece e diz: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? E ele aí escuta uma voz: quando quiseres. E ele aí diz: meu Deus, diga-me o que eu preciso fazer. Então a voz diga: mostre arrependimento sincero. Peça perdão a todos os que humilhastes. E ele aí pede perdão a todos esses, consciente, com remorso, e pouco a pouco aqueles semblantes que o perseguiam vão desaparecendo. E ele aí pede a Deus: fazei-me servo dos meus servos. Tempos depois, ele reencarna numa família humilde, e muito cedo, ainda criança, ele fica órfão, trabalhava em fábrica, trabalhava em trabalhos humildes, mas sempre trabalhador, até que, aos 40 anos, ele é acometido por uma doença e fica inválido. E aí não lhe resta nada mais a não ser a mendicância. Ali, naquela região onde ele tinha sido, né, um dos senhores feudais, provavelmente, ele precisava usar da caridade dos outros para poder sobreviver. E ele conta que ele sonhava com que ele estava andando por dentro dos castelos e que ele, intimamente, né, ele sabia que aquilo ali tudo tinha sido dele, mas quando ele acordava, ele não tinha revolta, ele só tinha uma sensação de amargura e de tristeza durante a sua encarnação. Retornou ao plano espiritual muito mais leve. E fala para a jovem, para quem ele estava dando depoimento, que ele agradecia muito a ela, porque foi a única que orou por ele. Então, vejam só, esse espírito que havia sido muito orgulhoso, aprendeu no plano espiritual, pediu a lição da humildade e conseguiu, porque ele não se revoltou em nenhum momento. Ele cumpriu realmente aquilo que ele pediu. Então, passado, conseguindo limpar essa página negra da sua evolução, ele pode agora prosseguir na sua caminhada, adquirindo virtudes, aprendendo e conseguindo ir, pouco a pouco, galgando novos degraus para a sua evolução. Porque na erraticidade, o sofrimento e o arrependimento sincero desperta a consciência e faz o espírito sentir a necessidade de consertar os erros. E o próprio espírito pede a oportunidade desse conserto.
Se ele é vencedor, ele volta na sua caminhada, como aconteceu com o espírito Maxi, né, do mendigo. No Evangelho, no último item, que é o 13, fala da missão do homem inteligente na Terra, é o título desse último item. É ditado pelo espírito Ferdinando, que se intitula Espírito Protetor. E ele faz várias advertências dos riscos de se deixar contaminar pelo orgulho em função da inteligência que Deus nos concedeu. Ele diz que a inteligência é cheia de méritos para o futuro quando bem empregada, mas se tornar-se instrumento de orgulho e de perdição, ao atribuir-se excessiva valorização, é um grande erro que nós cometemos. E aí, esse excesso de valorização, essa soberba, essa arrogância, como nós dissemos no início, corre o risco de resvalarmos para o personalismo, que é um orgulho centrado no eu. Eu sou o mais importante, tudo que eu faço é mais correto, as minhas ideias são as certas, as pessoas têm que seguir o que eu quero, porque é fácil a gente se dar bem com quem pensa igual a gente, mas quem não pensa, a gente normalmente não tem muita facilidade, né? Então, quem se deixa levar pelo personalismo, crê que tem direitos e qualidades maiores do que realmente tem, e que tudo que parte dessa pessoa é o melhor e o mais correto. E nesse livro que eu citei, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, a autora espiritual, Irmã Dufaux, apresenta no capítulo 13 uma receita, como se fosse uma receita para vencer o personalismo. E ela diz que só existe um meio de vencermos o personalismo, é o trabalho em equipe. E vamos pensar que, realmente, quando a gente consegue trabalhar com o outro, efetivamente, é um grande exercício. E ela lista, nesse capítulo 13, várias atitudes e cuidados que nós podemos e devemos ter ao trabalhar em grupo. E não só nas reuniões presenciais, porque sabemos que hoje em dia, principalmente nas casas espíritas, a gente não tem nem mais condição, por enquanto, né, de fazer reuniões presenciais por causa do risco da contaminação, que a pandemia ainda não está sanada, mas nós vivemos fazendo reuniões online, imagino que no Chico Xavier também, mas são lições que é bom a gente interiorizar, não só nas reuniões das casas espíritas, mas no trato com outras pessoas. Então, olha a lista de conselhos que ela nos dá quando trabalharmos em equipe. Emitir opiniões sem fixar-se obstinadamente na ideia de que as nossas opiniões são as melhores. Aprender a discernir os limites entre convicção e irredutibilidade. Convicção é uma coisa, a gente pode tentar convencer o outro desse ou daquele aspecto, mas sem irredutibilidade, ouvindo o outro também. E se formos votos vencidos, vamos seguir o que a maioria achou por bem. Ouvir a discordância alheia acerca das nossas ações sem sentimento de perda ou de melindre. A gente sabe que espírita gosta de um melindre, né? De vez em quando, uma crítica, a gente fica chateado, triste, não quer mais fazer aquele trabalho, tem que lutar contra isso. Apresentar projetos nascidos do esforço pessoal, mas expondo para análise do grupo, não impondo, e sim expondo. Evitar difundir a folha de serviço das realizações. Quantas vezes a gente mesmo pode correr esse risco? Não, mas eu tenho experiência, eu já trabalhei nisso, naquilo, já fui coordenador disso, daquilo, ou experiência profissional, ou experiência na nossa própria vida dentro da doutrina espírita. Folha de serviço não abre porta para ninguém ser superior a ninguém. Disciplinar e enobrecer o hábito de fazer comparações, mas tendo cuidado de não comparar que a nossa opinião é melhor do que a outra. Acreditar que a colaboração pessoal sempre poderá ser aperfeiçoada. Pedir desculpas quando errar. Isso é muito importante. E é difícil. Ter metas, mas metas realísticas,
porque o futuro é incerto ainda. Vamos devagar, aprender a ouvir opiniões, admitir para si mesmo sentimentos de mágoa, de inveja, que às vezes nós temos. Ainda somos imperfeitos. Não vem com essa história de inveja branca. Ah, é uma invejinha branca. A inveja não tem cor. A gente tem que lutar e admitir quando acontece, da gente perceber em nós mesmos esse sentimento e lutar contra. Aprender a ser simples no trato com os outros. Aprender a ser útil. E esforçar-se para delegar tarefas, mesmo que a gente acredite que o outro não vai fazer aquela tarefa tão bem quanto a gente vai fazer. É difícil, mas é possível. Com esse exercício constante e todas essas oportunidades que vão surgindo, a gente com certeza já vai começar a trilhar esse caminho no desenvolvimento da humildade. E no decorrer dessa caminhada, vão resplandecendo outras virtudes, a simplicidade, a sinceridade, a modéstia, a mansidão. Lembra daquela passagem de Jesus, está lá em Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, fazendo a nossa parte, buscando essa convivência com harmonia, com a consciência do nosso conhecimentos que nós temos de nós mesmos, sabendo que não somos perfeitos ainda, não somos melhores nem piores que ninguém. Estamos todos na mesma caminhada evolutiva, estamos ainda em construção. E, para concluir, eu fui buscar no livro da nossa querida amiga Sônia Campos, esse livro aqui dela, chamado Celebrando o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa querida Sônia, amiga muito querida, amiga dessa casa também, que já várias vezes aqui esteve. No capítulo 8 deste livro, que ela traça comentários sobre cada capítulo do Evangelho, com a sua lucidez, com sua profundidade espiritual, que a Sônia é uma pessoa extremamente estudiosa, muito dedicada e com muita força moral. Então, ela diz assim: desenvolvamos nossa inteligência espiritual e aprendamos a lição evangélica que nos ensina que a humildade de coração é a chave que nos abre as portas para o caminho da luz. Então, com essas palavras tão bonitas, que nos mostram que podemos abrir as portas do nosso coração para o caminho da luz, nós só temos a agradecer. Então, vamos fazer a nossa prece com muita gratidão no nosso coração, a Deus, nosso Pai, pela vida, por estarmos aqui reencarnados neste tempo, neste lugar, porque é aqui e agora o nosso momento, o momento em que estamos vivendo para nos melhorarmos. Agradecer a Jesus, nosso mestre querido, que é o nosso guia, o nosso modelo. Agradecer a Allan Kardec, esse grande codificador que nos legou essa herança bendita que é a doutrina espírita, codificada por ele, através dos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Agradecer ao querido Chico Xavier, mentor desta casa, desse portal de luz, que do plano espiritual, com toda certeza, nos traz lições maravilhosas de humildade e de caridade. Agradecer aos nossos mentores, nossos guias espirituais, que estão sempre conosco, nos exortando a seguirmos em frente, sempre. Mesmo que caiamos, que consigamos nos levantar a cada momento com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Então, assim, muito agradecidos, pedimos licença aos espíritos amigos para que possamos dar por encerrado o trabalho desta tarde e noite. Graças a Deus.